E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a revisão dos conteúdos do nosso bimestre, né? E a gente começou falando basicamente sobre o fim do Império Romano do Ocidente, né? Que acabou enfraquecendo com a questão da entrada dos povos bárbaros, com a questão do cristianismo e também, né, a corrupção que acabou levando, né, ao enfraquecimento militar dentro do Império Romano, né? E esses fatores então culminaram no fim do Império, aonde os povos bárbaros, né, atacaram a cidade de Roma, derrubando assim então o poder do Império Romano, né, e fundando aí, né, os diversos reinos bárbaros que começaram a surgir dentro, né, do que vem a ser a Europa, né? E tudo isso basicamente, né, então foi um fator que proporcionou então essa divisão histórica aonde termina então a antiguidade e vai se ter início a partir de então a Idade Média, né? Aonde nós vamos ter aí diversos fatores, né? Diversos fatores que eu digo no sentido de que vai existir uma idade média diferente em cada região, né? Para cada realidade, né? Na Europa, né, com a cultura romana e a cultura dos bárbaros que vão se fundir, vai surgir o feudalismo, né? Já no Oriente, aonde existia, né, o Império Romano Oriental, né, vai surgir o Império Bizantino. E, né, no Oriente Médio, na Península Arábica, né, nós vamos ter aí o surgimento da civilização árabe a partir do islamismo, né? Então todo esse contexto nós vamos ver aí então surgir diversas realidades da Idade Média, que vai ser diferente em cada um desses locais, né? Com o feudalismo, né, a gente vai ver aí então uma mistura da cultura romana com a cultura dos bárbaros, possibilitando aí então o surgimento desse sistema feudal, né, que vai estar pautado na propriedade, né, da terra, na agricultura, né, que vai ser uma implementação trazida por esses povos bárbaros, né? As pessoas com medo das invasões bárbaras que aconteciam então nas cidades, né, começou um fluxo grande de migração das pessoas fugindo das cidades para o campo, né, em busca de refúgio, segurança, proteção, né, que vai dar início então a esse sistema de relações que vão surgir pautado aí nos reinos que vão estar se formando a partir de então, né, aonde era o antigo Império Romano, né, que vai ser então subdividido em vários reinos. E esses reinos vão tentar manter o controle então, né, da população que está sediada dentro desses territórios, desses terrenos, desses feudos, né, a partir de um controle hierárquico, né, onde nós vamos ver surgir aí basicamente três classes sociais, né, aonde vamos ter a nobreza, né, e, né, junto com essa nobreza, uma instituição que não desapareceu quando o Império Romano, né, caiu, que vai ser a igreja, que ao contrário vai ter aí um aumento de poder, principalmente com a conversão, né, desses povos bárbaros ao cristianismo, né, que vai ser adotado e não vai ser somente adotado pelos bárbaros, mas como vai ser o estilo de vida das pessoas que vivem dentro dos feudos, né? Um estilo de vida totalmente voltado ao pensamento religioso, né? Uma mentalidade religiosa que as pessoas vão vivenciar no seu dia a dia, né? Tudo vai girar em torno da religião, inclusive também, né, a questão da escolha dos reis, né? Os reis que vão estar aí amparados junto com essa instituição que vai ser então a Igreja Católica, né? Tudo isso vai possibilitar então um controle maior, né? E a população que está em torno vivendo então nas terras, nos feudos, né, terras cedidas para que essas pessoas pudessem viver e produzir, né? Mas claro, não de graça, né? Aí nós vamos ter aí cobrança de impostos, né? Diversos tipos de impostos que vão ser
cobrados dessas pessoas e aonde essas pessoas vão oferecer seus préstimos, né? Ou seja, uma servidão. Eles vão ser servos dessa nobreza e desse clero, né? Então, as relações que vão surgir vão ser proporcionalmente, né, desiguais dentro desse sistema, né, do feudalismo. E, né, como a gente viu, né, a agricultura vai ser então um ponto forte, né, dentro do feudalismo, aonde, né, dentro da questão comercial, o dinheiro quase não vai circular dentro dessas sociedades. Né? Então, o que vai acontecer com a questão econômica? A economia vai girar em torno, basicamente, né, do escambo, da troca de produtos. Né? O dinheiro não é que ele não existe, mas ele é muito, muito escasso dentro dessa realidade. Então, a gente vai ver aí, basicamente, né, essa questão sendo tratada a partir do escambo, né? Onde os impostos também vão ser pagos dessa maneira, com a produção que as pessoas vão fazer dentro do seu feudo, e, né, isso vai gerar então a economia que vai existir dentro desse período. Uma das características importantes também do feudalismo, né, desse sistema, né, que vai perpetuar por um bom tempo, né, dentro, né, da história, né, dessa linha do tempo que nós chamamos de Idade Média, que vai ser então a partir do século V depois de Cristo até meados do século XII, nós vamos ver muito forte essa presença do feudalismo. A partir do século XII, nós vamos ver uma decadência do feudalismo, né? Há outros fatores associados, né, com a questão da expansão comercial, né? A gente percebe, né, por exemplo, né, na questão do Império Bizantino, lá na cidade de Constantinopla, que antes de ser Constantinopla, ela vinha com o nome grego, né, de Bizâncio, era uma região chamada Bizâncio, mas após a conquista dos romanos dessa região grega, né, vai passar a se chamar Nova Roma, né, e com o passar do tempo vai ser dada o nome de Constantinopla a essa cidade, em homenagem a Constantino, né, aquele imperador que se converteu ao cristianismo, né, e que trouxe o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele vai então receber aí, né, uma homenagem com o nome da cidade de Constantinopla. Né? E Constantinopla vai ser uma cidade estratégica no Oriente, né? Vai ser a capital do Império Oriental, principalmente pelas questões comerciais existentes dentro dessa região, por essa cidade fazer parte tanto da Europa quanto da Ásia, né? E ter aí acesso ao Mar Negro e também acesso ao Mar Mediterrâneo. Após a conquista dos bárbaros dessa região, né, da região do Ocidente, né, o Império Oriental tentou retomar as terras, né, que eram pertencentes antes aos romanos do Ocidente, né, tentando incorporar elas aos territórios do Oriente. Porém, né, não foi tão grande assim a expansão, mas, né, houve aí um domínio muito grande do Mar Mediterrâneo, que era, né, um ponto forte e importante, né, que gerou aí a sobrevivência desse império, né, o Império Bizantino, então, né, que vai começar a partir, né, do ano 330 e vai acabar, né, em 1453, né, aonde nós vamos ter aí então o fim da Idade Média, né, com a queda de Constantinopla, né, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, que vão então dominar essa cidade, mas por muito tempo essa cidade prevaleceu com, né, a questão do comércio, né, do domínio do comercial do Mar Mediterrâneo, né, transportando vários produtos de luxo, né, que eram trazidos da China, da Índia, né, transportado pelos árabes, né, pelo meio do deserto, norte da África, né, e o contato com a Europa, né, que acabou se estreitando através de laços comerciais, né. Então tudo isso foi muito importante, né.
Um fator também importante, né, do Império Oriental, né, de Constantinopla, do Império Bizantino, vai ser a cisão, a primeira cisão que vai existir historicamente da Igreja Católica, né? A gente sabe que Roma adotou o catolicismo então como religião oficial, né? E, né, também no Oriente era o catolicismo, porém, né, devido a discussões teológicas, né, a questões voltadas ao uso de imagens, né, em arfrescos, artes, mosaicos, utilizado muito dentro do Império Bizantino, a igreja começou a questionar, né, a quem realmente eles estavam servindo, né, em questão, né, de adoração a imagens, essas coisas, e é claro que isso perturbava então o Papa em Roma, mas era agradável para, né, o imperador, né, o patriarca que mandava então no Império Bizantino, e isso gerou uma disputa, uma discussão que acabou se tornando o cisma do Oriente, né, que vai ser então um processo de discussão teológica sobre essas questões, né, que vai acabar então na separação da Igreja Católica com a Igreja do Oriente, que vai passar a ser chamada de Igreja Ortodoxa Grega. Né? Então eles vão ter um outro padrão e o chefe dessa Igreja Ortodoxa vai ser o próprio imperador, né? Que vai ter então poderes, né, divinos atrelados aos poderes políticos, né? Nas suas decisões, nas suas ordens, vai ser então basicamente dentro dessa questão. Ele é o Papa do Oriente, vamos dizer assim. Né? Então o cisma do Oriente vai ter essa característica muito importante. E falando ainda de religião também, né, a gente viu, né, sobre a questão dos povos árabes. Os árabes que viviam no deserto, lá na Península Arábica, né, andando no deserto, em diversas tribos, caravanas, transportando produtos de um lado para o outro com camelos, né, vivendo seminômades dentro do deserto, né, eram povos diversas tribos que existiam então no deserto e que, né, não tinham uma unificação, né? E também essas tribos viviam em guerra, brigando uma com as outras, brigando por rotas de comércio, brigando por oásis, né, que era um ponto vital e importante, né? E também, né, como eles eram povos nômades, né, eles viviam aí com pastoreio e tal, né? Então, roubar, saquear era algo muito comum, né, dentro da vivência desses povos, né? Então, essas questões vão fazer aí, né, surgir diversos problemas dentro, né, dessas diversas tribos que existiam dentro, né, do território árabe. Né? O que vai mudar essa situação vai ser uma nova religião que vai ser implantada. Né? Mohammed, conhecido como Maomé, vai fazer a unificação das tribos árabes através da religião, né? Uma nova religião monoteísta chamada islamismo, né? Que vai ter aí alguns preceitos a serem seguidos e que vai, de certa forma, trazer todos esses povos à unificação, a vivenciar uma única fé e que eles vão então acabar se unindo. Antes, cada tribo tinha sua própria religião, seu próprio Deus, né? Algumas tribos politeístas e assim por diante, né? Que viviam aí a sua religiosidade, né? E também a sua organização religiosa, a maneira e a vontade de cada tribo. Com o Mohammed, o Maomé, né, com o passar do tempo, né, ele vai conseguir aos poucos unir então essas tribos em uma única fé e uma única religião. E isso vai fortificar então a presença dos árabes dentro, né, de diversas regiões que antes não eram ocupadas por eles, né? Porque os preceitos religiosos que eles tinham faziam com que eles levassem o nome de Alá, que seria então o Deus aos quais eles
passariam a servir, né? O Deus que eles passariam a servir, de maneira a anunciar, a levar então o nome de Alá pelo mundo. E isso fez com que os árabes começassem um processo de expansão territorial, né? Chegando aí até a Europa, conquistando o norte da África e chegando até a Europa com a sua expansão, né? Em nome da religião e em nome de interesses também econômicos, né? De produtos, conhecimentos que, né, os árabes passaram a levar para a frente, né? Cada vez mais dentro da Europa, né? Principalmente aí na assimilação da filosofia grega, né? Na questão comercial, né? Onde começou a aparecer para nós aí o uso dos números, por exemplo, né? Os números arábicos, né? A questão da matemática e também, né? A medicina, né? A medicina começou a se alastrar e se desenvolver cada vez mais, então, com o auxílio do povo árabe. E isso tudo, né, vai ser muito importante também porque os árabes, eles vão então estar nessa região, que é ali a Península Arábica, mas eles vão conquistar outras regiões dentro desse território, né? E uma das regiões muito cobiçadas, né, era Jerusalém, né? Que vai gerar aí também um conflito muito grande com a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica também queria, né, o controle desses territórios. Então, esse processo vai gerar, né, basicamente, uma guerra entre a Igreja Católica e o Islã, né, que vai ser denominada as Cruzadas, né, para a conquista, então, da cidade de Jerusalém, né, aí com o pretexto, né, de que fosse, né, criado um exército religioso, os Cruzados, né, para defender os peregrinos que fossem chegar, então, à visitação da cidade de Jerusalém, né? Que era importante tanto para os cristãos católicos, quanto também para, né, os povos árabes que tinham, então, essa cidade como uma cidade sagrada, né? Pela história que ela tem aí, né, na questão da morte de Jesus, né? Então, as cruzadas medievais vão ter essa função, né? Além de que as cruzadas vão possibilitar também, né, a questão de um cuidado, de um contato comercial, né, a proteção basicamente aí das fronteiras comerciais para a Europa. E todo esse comércio, né, que vai ser difundido então, né, e que vai possibilitar aí um crescimento muito grande, uma mudança social na Europa, né, com acesso a produtos vindos do Oriente, né, vão possibilitar aí o surgimento de uma nova classe social chamada de burguesia, né? A burguesia e o comércio marítimo, né, dentro desse período aí trazendo produtos do Oriente para a Europa, vai possibilitar aí então o declínio do feudalismo, né? Quem vai acabar com o feudalismo vai ser o comércio marítimo, né? A vinda de novos produtos para a Europa, aonde, né, a questão então da terra vai acabar perdendo o seu teor de riqueza, vamos dizer assim, né? As pessoas, né, sofrendo na mão dos seus senhores, né, não viviam bem. Então, a questão comercial vai gerar aí, né, o surgimento de novos empregos, né, um êxodo rural grande, onde as pessoas vão começar a sair do campo e ir para as cidades, né, ter acesso a produtos diferenciados, um trabalho remunerado, assalariado, né, que vai mudar toda a perspectiva desse novo tempo, né? Aí as bases do capitalismo, né, já surgindo, né, com as questões comerciais, né, onde então estimulada aí, né, por essas questões religiosas, vão fazer surgir aí uma nova realidade na Europa, né, e que vai dar fim então ao feudalismo, né? Então tudo isso vai acontecer nesse período que nós chamamos de Idade Média, né? E essa transição então da burguesia, que vai ocorrer a partir do século XII até o século XV, né, vai trazer transformações significativas para a Europa, né, aonde nós vamos ver várias mudanças acontecerem, modificações sociais,
né? A nobreza vai acabar perdendo o seu poder e o novo poder que vai surgir vai ser o poder do dinheiro, né? Daqueles que vão ter o dinheiro. Então, vai surgir aí a burguesia, né? E a burguesia vai trazer novas transformações que nós vamos ver para frente ainda nas nossas aulas. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês, né, tenham entendido o nosso assunto até aqui, né? Não deixem de fazer aqui, ó, na descrição desse vídeo, né, um formulário com um questionário de revisão e que vale nota para vocês também, né? E espero vocês para a nossa próxima aula. Até logo, tchau!